Voltei, demorou, mas voltei, né? Como eu disse, eu não prometi uma periodicidade aqui, não falei que ia postar no dia da data certinha, né? Até porque eu não tenho como fazer isso, né? Vida acontecendo, né? Vai depender da complexidade do texto aqui, né? O tempo que eu demorar para elaborar isso aqui. Enfim, no vídeo anterior eu tinha falado sobre o conceito de existir um conforto na dor, né? Que por mais que a gente esteja passando por uma situação dolorosa, muitas vezes ela acaba se tornando familiar e a gente vai aprendendo a lidar com aquela situação, tal qual um joelho ruim, um joelho bichado que a gente vai aprendendo a andar mancando assim, acaba se tornando natural, tal qual a gente se acostumar com um sapato apertado e a gente ir compensando, enfim. Eu fiz essa analogia naquele vídeo lá, se você não sabe do que eu tô falando, você pode voltar lá e assistir, e você vai entender o que eu tô falando. O que eu vou falar agora é um pouquinho diferente. Eu vou levantar uma questão que é: você está confortável ou você está acomodado, né? Existe uma diferença aí, né? O comodismo, ele é perigoso, né? Por que o comodismo é perigoso? Porque, ao contrário da dor, que sinaliza que tá ali, né? É um negocinho chato, você sabe que ele existe. O comodismo é ao contrário, né? Ele traz conforto, ele é silencioso. Acaba parecendo que é paz, estabilidade, que tá tudo bem. E sem perceber, você acaba ficando parado e estagnado. Isso é a diferença entre você estar confortável e você estar acomodado. O comodismo, ele te deixa estagnado. O conforto, ele é mais naquela parada de você descansar para continuar os seus projetos, sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. É aquela diferença entre você estar em paz e você estar parado, porque entre aceitar a vida e desistir, entendeu? Nada. Como as coisas aqui são baseadas nas minhas vivências, eu tô colocando aqui a minha experiência, meu ponto de vista baseado no que eu vivi, eu percebi que durante muito tempo eu dizia pra mim que eu tava satisfeito com a minha vida, né? Até tinha uma renda razoável, eu tava ali tranquilinho com as minhas contas, eu tava conquistando minhas coisinhas, não tinha mais tanto aquele aperto no final do mês, né? Eu tava ali, já tinha dado entrada no meu carrinho, tava pagando as parcelinhas, enfim, né? Tava pagando as parcelinhas, ok. E, de certa forma, eu me convenci que aquilo era o suficiente. Não porque aquilo era exatamente o que eu queria, né? Não porque minha vida estava no ponto que eu sempre quis, exatamente, né? Eu tinha ali as minhas ambições ainda, né? Mas é como se eu tivesse uma justificativa boa o suficiente para eu manter ali onde eu tava, sabe? Como eu disse, eu tinha um plano de migrar para o Canadá, né? Ser um cidadão canadense, de repente. E eu sabia que isso ia demandar um planejamento, demanda tempo, dinheiro, né? Só que, tendo isso na cabeça, falando pra mim mesmo que não adiantava ficar ansioso e com pressa de resolver as coisas, sendo que as coisas levam tempo, eu fui adiando coisas que não precisavam ser adiadas, sabe? Assim, por mais que isso exigisse de mim dinheiro, tempo e planejamento, eu poderia muito bem tá estudando inglês, estando melhor no meu inglês, na verdade. Eu poderia estar ali pesquisando sobre programas de imigração, eu poderia estar ali pesquisando sobre oferta de trabalho no Canadá, coisas do tipo, entende? Na minha cabeça eu estava sendo paciente, racional. Hoje eu percebo que muitas vezes a gente só desenvolve um subterfúgio bem polido para permanecer na inércia. Eu falei bonito assim só pra dizer que a minha mente inventou uma desculpa boa pra cacete. E o pior é que a nossa cabeça compra esse tipo de desculpa, na verdade. Como eu falei, a gente tá 100% aqui dentro da nossa cabeça, então a gente é especialista em criar desculpas extremamente convincentes, né? Como eu falei. Curioso é que normalmente a gente pensa que a acomodação ela acontece quando tá tudo perfeito, e na verdade não. Ela normalmente acontece quando as coisas estão mais ou menos, né? Ela não tá nem tão perfeito a ponto da gente se sentir realizado, e também não tá nem tão ruim que obriga a gente a agir, sabe? Tipo, não posso mais continuar nessa situação. A gente só vai levando de boa, né? Como eu disse, talvez esse seja um dos lugares mais
perigosos, não é verdade? Foi partindo daí que eu comecei a perceber que eu não tava em paz, eu tava estagnado. Existe a diferença entre as duas coisas aí. O conforto, ele traz paz, o comodismo deixa a gente estagnado. O conforto, a paz, faz a gente descansar para continuar caminhando, e estagnação faz a gente esquecer que existe um caminho, sabe? A gente só simplesmente ignora os steps, os passos que a gente precisa dar até conseguir conquistar aquela parada. Aí você pergunta aí, tá, mas qual que é o problema de você se sentir satisfeito, né? Eu tenho a minha vidinha aqui, eu sou satisfeito com a minha vida, não tem problema você estar satisfeito com a sua vida. A questão é você usar essa satisfação para você justificar o abandono pelo seu próprio crescimento, ó. Crescer não significa exatamente você estar eternamente insatisfeito com as coisas, mas é você continuar exercitando aquilo que já existe de bom em você, entende? Lembra que eu falei sobre a importância de ser antes de ter? Depois que eu conquistei essa tal estabilidade aí, que, né, tava pagando as continhas e tal, eu fui deixando justamente de prestar atenção nessas coisinhas que importavam, de buscar me tornar alguém melhor. E aqui eu acho importante a gente fazer uma distinção da diferença entre ambição e ganância. Porque, pra mim, existe uma diferença bem clara. Ambição, ela carrega um propósito. Ganância, eu acho que é mais uma parada de exagero, mais um acúmulo sem propósito. Tipo assim, ganância é você estar sempre querendo mais, simplesmente por ter. É como se você estivesse se movimentando somente pelo acúmulo e é isso, né? Você associa essa satisfação simplesmente por conquistar coisas materiais, isso não me... Já a ambição, pelo menos da forma que eu enxergo, é você crescer porque existe uma coisa que faz sentido pra você. Tipo assim, você querer aprender, você querer construir, você querer cuidar melhor da sua família, você querer servir melhor as pessoas, você querer desenvolver aquilo que só você é capaz de desenvolver, sabe? Não é ter mais, é como eu falei, é você ser mais. E existe uma palavra que eu gosto muito, que é o brio. Você tem brio, né? Parafraseando aí o meu digníssimo Clóvis de Barros, né? Foi daí que eu ouvi o conceito a primeira vez. E você dirá, mas eu não me interesso por questões filosóficas. Não, é só uma questão de brio. Você tem brio? Sabe o que é brio? Eu dizer, malandro, você é tosquinho, você não entende. Nossa, eu volto para casa, é a primeira coisa que eu faço, nem xixi, velho. Eu vou lá, Kant, vem o texto, eu vou ler e tal. Por quê? Como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda? Não tem como, eu vou ler aquela merda até entender. Isso é brio, senão o nego caga na sua cabeça e você não reage. Não. E depois que eu ouvi ele falar sobre isso, nunca mais saiu da minha cabeça. É sobre aquele incômodo saudável que você tem quando você percebe que você ainda não atingiu ali aquele ponto que você sabe que... sabe? É quando você percebe que você não tá vivendo aquilo que você acha que é capaz que é... Puta que pariu! É quando você percebe, tem aquele incômodo saudável, onde você percebe que você ainda não tá vivendo aquilo que você poderia viver, sabe? Tipo assim, eu consigo mais, sabe? E você tem essa... Não que você precise provar algo pra alguém, né? Mas que no fundo você sabe que você é capaz, sabe? Que você tem um potencial e ainda não foi colocado em prática. Isso é o brio. E eu acho que talvez é justamente aí que tá a diferença entre ambição e ganância, sabe? Acho que na ambição tem um brio, existe um peso, existe um significado. E quanto mais eu penso nisso, mais eu acredito naquela parada de que o ser humano é movido pela falta. Não por qualquer falta, mas a falta de significado, a falta de domínio, falta de pertencimento, falta de propósito. A gente tá sempre buscando alguma coisa, um lugar onde a gente se encaixa. É sobre isso. Tá tudo bem. É sobre aquilo que não existe e a gente coloca em movimento. A falta de alimento fez o homem correr atrás e aprender a caçar, aprender a plantar. A falta de abrigo e segurança fez o homem desenvolver a construção de casas, fez, né, o conhecimento fez nascer as ciências, e entende? E o problema não é existir uma falta, ter esse negócio a ser preenchido. O problema é você deixar de enxergar um motivo para preencher esta falta. Porque
quando tudo parece bom o suficiente, a gente para de crescer. E talvez por isso a palavra propósito é uma coisa muito importante, é uma palavra tão importante, né? Porque não basta você só querer mais, você tem que encaixar ali o porquê, né? Uma motivação, tipo assim, você quer mais dinheiro, tá? Mas pra quê? Você quer mais conhecimento, pra quê? Você quer mais tempo, pra quê? Porque se você não tem um propósito, meio que você não sabe muito bem a direção que você tá indo, onde você tá caminhando, pra onde, pra quê, entendeu? É onde muita gente se sente perdida. E desde que eu comecei a adentrar nas veredas da filosofia, né, estudar um pouquinho, eu vi que, assim, quase nenhum filósofo ele fala que existe um problema em você ter ambição, entre você querer as coisas. Eles focam mais nas perguntas, no porquê, num propósito, num pra quê. E talvez o problema ele nunca foi sobre você querer mais. O problema seja você querer mais sem saber um porquê. Sabe, você tá tentando preencher um vazio ali que você não sabe exatamente o que é esse vazio e de repente você nem, né, entende que você tá fazendo isso pra preencher um vazio e tá tentando preencher um vazio de forma errada, né? Uma pergunta que eu acho que é boa pra gente começar a ter um norte, que foi uma pergunta que eu me fiz, foi se dinheiro deixasse de ser um problema pra você, né? Você caiu uma herança, descobriu que tem um parente distante aí, que você recebeu uma herança, você ganhou na Mega Sena, você participou do Big Brother e explodiu, tá? Estourou na grana aí, moleque, estourou no norte, favela venceu. Se dinheiro deixasse de ser um problema pra você, você ainda teria vontade de se tornar alguém melhor? Se a resposta for não, talvez seu objetivo nunca tenha sido crescer e sim acumular. Porque crescer dói, sabe? Tipo, exige disciplina, exige você abrir mão de versões antigas, né? Você enfrentar cenários desconhecidos, né? Você reconhecer que a gente ainda tem muito que aprender, sabe? Mas eu acho que existe uma dor muito maior. Aquela de você, anos depois, descobrir que você poderia ter vivido mais do que você viveu, sabe? Você poderia ter aproveitado mais, você poderia ter conquistado mais, sabe? Já pensou você ter esse sentimento de que você tinha o potencial e você não aproveitou? Talvez a pergunta ela não seja, será que eu tô confortável? Eu acho que a pergunta é, esse conforto, ele tá me dando paz ou ele tá me impedindo de crescer? Porque existe o conforto que cura e existe aquele que te aprisiona. E talvez ninguém consiga responder essa pergunta pra você. Mas existe uma pergunta que você pode fazer pra si mesmo que talvez, né, te traga uma luz. Se daqui a alguns anos, daqui uns 5 anos, vou chutar, você olhasse pra sua vida e ela continuasse exatamente do jeito que ela tá hoje, você sentiria orgulho ou arrependimento dela? E eu acho que esse é um arrependimento que eu tenho muito medo de carregar. Não de tentar e falhar, né, do fracasso em si, mas de olhar pra trás e pensar que eu tinha o potencial, que eu poderia ter, sabe? Poderia ter chegado lá e eu nunca descobri que até onde eu poderia ter chegado, sabe? Então, just do it. Faça, se mexa, tenha brilho, cara. É isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje. Não sei quando que eu vou lançar o próximo. Valeu, mas acompanha aí.